Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui de uma universidade federal lá do Rio de Janeiro, que traz para a gente uma análise sobre um gráfico de pressão e volume. E aí a análise que a gente vai fazer é em cima sobre as leis da termodinâmica, especificamente sobre a primeira lei da termodinâmica, alguns detalhes importantes que é fundamental você entender na hora de resolver esse tipo de exercício. Vem com a gente para a gente poder te ajudar a resolvê-lo. Ó. Então, ele está falando o seguinte: a figura representa um gráfico de P por V de um gás suposto ideal, que sofre primeiramente um processo isobárico. Vamos lembrar disso aqui, ó, processo isobárico é aquele processo em que a pressão é constante, partindo do ponto O, ponto A, para o ponto B. Então, o processo aqui isobárico, pressão constante, dá para ver, a pressão dele permanece em 4 vezes 10 a quinta, e aí depois um processo isovolumétrico. O isovolumétrico é aquele que o volume é constante. Ó, o processo aqui, o volume é constante. E atingindo C, em que se situa sobre a mesma isoterma. Para quem não sabe, isoterma é o processo em que acontece a temperatura constante. Então, tanto em A quanto em C há a mesma temperatura. Aqui é a curvinha clássica de isoterma, tá? De isotermo, processos isotérmicos. Então tá bom. Então aqui a gente já tem a montagem, a ideia do que está acontecendo. São dois processos, AB depois BC, e ele pede para a gente dois itens. Vamos responder comigo aqui, ó. Então a primeira pergunta: calcule o trabalho realizado pelo gás ao final do processo ABC. Bom, a gente vai fazer o trabalho que a gente pode chamar assim de ABC quando a gente faz os dois processos. Então veja, ó, o trabalho ABC vai ser nada mais, são dois processos, então é nada mais justo de a gente fazer o trabalho AB mais o trabalho BC, que são os dois processos. Quando um acaba, o outro começa. O que dá para a gente tirar de informação legal? Primeiro, o trabalho AB ele está sob pressão constante. Então, aqui vai ser o modelo que a gente vai resolver o exercício. Aí a gente já vai já montar esse processo. Vou até puxar o meu B para cá, que a gente vai resolver ele aqui em cima. Então veja, ó. Primeiro, o trabalho AB a gente pode resolver da seguinte maneira. Trabalho AB, quando a pressão é constante, a gente pode falar que é a pressão vezes a variação do volume. Essa equação aqui é clássica de resolução. Caso você quisesse também fazer a área do gráfico, também estaria certíssimo, tá bom? Então, nesse caso, a pressão dele é constante em 4 vezes 10 elevado à quinta. Não posso esquecer desse 10 à quinta, ó, é 4. No processo, a pressão entre A e B, a pressão é 4 vezes 10 à quinta. E a variação do volume, veja, ó, ele saiu de 2 e foi para 4. Então, é a final menos inicial. 4 menos 2, isso vai dar 2. Então já dá para eu de cara descobrir que o trabalho AB é 2 vezes 4, isso dá 8 vezes 10 elevado à quinta joules. Então essa é a primeira resposta que nós estávamos procurando aí, não para a resposta final, porque a gente tem que descobrir quanto vale o trabalho BC, né? E fica fácil a gente fazer aqui, ó, o trabalho BC aqui é igual a zero, e eu nem vou discutir isso, aliás, vou discutir isso, mas não vou nem gastar muito tempo. Por que que o trabalho é zero? Porque nesse caso não existe variação volumétrica, ou seja, é uma transformação isovolumétrica, e você pode escrever aí, se não há mudança no volume, o trabalho é zero. Portanto, o trabalho ABC nada mais é que 8 vezes 10 a quinta mais zero. Vou escrever isso daqui mais zero, né? Opa, ficou estranho aqui. Mais zero. E quando a gente monta essa transformação, o 8 vezes 10 à quinta mais zero. Ih, travou aqui. Peraí que a minha leuzinha aqui parou de funcionar. Pronto, voltou. 8 vezes 10 à quinta mais zero. Isso daqui vai dar 8 vezes 10 elevado à quinta joule. Uma vez que quando eu somo qualquer coisa com zero, eu descubro que o trabalho total, vou marcar isso aqui como a nossa resposta, ele vale 8 vezes 10 à quinta. Uma vez que se eu somar qualquer número a zero, vai dar o próprio número. Então, esse é o valor do processo aí que a gente chamou de trabalho no processo final ABC. E minha luzinha não está me ajudando hoje, hein? Então, nesse processo ABC que a gente tem aqui, a gente encontrou a solução desse exercício. Epa.
Então, essa transformação aqui como resposta final. Maravilha, então já esse item a gente achou a resposta. Agora ele quer saber o calor recebido pelo processo ao final do processo ABC. Vejam, aqui a gente vai usar o que a gente chama da equação a primeira lei da termodinâmica, né? Que me fala que calor é igual, vamos chamar de ABC, é igual ao trabalho do processo ABC, que a gente acabou de achar no item A, mais a variação de energia interna no processo ABC. Vejam aqui, ó, ele quer saber a quantidade de calor, né? Então a gente já sabe que durante esse processo ABC houve a quantidade de calor de 8 vezes 10 à quinta. E aqui a variação da energia interna é a variação entre a energia interna no final, que é C, menos a variação de energia interna no ponto A. Né? E como eles têm a mesma temperatura, tanto em A quanto em C, TA é igual a TC, a gente sabe que em uma isotérmica, a variação de energia interna dela vale zero. Isso é importantíssimo, tá? Então eu posso dizer que numa isotérmica aqui, o ΔU do meu sistema, ele vale zero. Então, se entre A e C, independente do que aconteceu em B, é zero a variação de energia interna, e aí a gente pode dizer então que a quantidade de calor que ele recebeu durante esse processo ABC também vale 8 vezes 10 elevado à quinta joule, e aí você chega na solução desse exercício aqui dos processos A, B e C. Então, respondendo as duas perguntas, o trabalho foi 8 vezes 10 à quinta e o calor recebido também 8 vezes 10 à quinta por conta dessas transformações, tanto a isovolumétrica, que quando acontece eu tenho um trabalho igual a zero, e quando eu tenho uma isotérmica, a variação de energia interna também vale zero. Belezinha? Então essa é a resposta aqui das duas questões feitas aí para você. Só relembrando, é isotérmica porque a variação de temperatura numa transformação isotérmica é igual a zero. Para quem não sabe, ΔU é 3 meios de NR delta T. Essa é a equação para a gente encontrar ΔU. Se o ΔT é zero, não existe variação de temperatura, o ΔU obrigatoriamente é zero. Belezinha? Então, mais uma questão aí que a gente fez na Universidade Federal lá do Rio de Janeiro. Eu espero que você tenha entendido o processo. Beleza? Até a próxima. Valeu, grande abraço.